João 2, no versículo 2, ele começa dizendo assim, ó, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 métritas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou, tira agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o vinho inferior. Você, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus o princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Ou seja, Jesus ele é chamado pela sua mãe, e existem tantas coisas que seriam importantes ou possíveis de extrair desse texto. Mas eu quero me deter a dois pontos, principalmente. E o primeiro deles é dizer que Jesus ele é chamado pela sua mãe para solucionar aquele problema, solucionar aquela falta que estava acontecendo naquele casamento. E ele realiza um milagre, ele realiza a transformação da água em vinho. E o texto vai dizer aqui que Jesus manda que os serventes, ou aqueles que estavam trabalhando ali, levassem o vinho a quem era de direito provar a qualidade do vinho, ou quem deveria estar ali meio que tomando conta daquela festa. E o texto vai dizer que quem provou do vinho, quem tomou aquele vinho, o mestre-salas daquela festa, não sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Ele não tinha noção do local ou de onde foi extraído aquele vinho. Tanto que o texto vai dizer que ele vai em direção ao noivo para meio que elogiar o noivo. Cara, você fez algo que normalmente não é feito. Esse vinho é muito bom e você está servindo depois que outros vinhos já passaram por aqui. Isso não é comum. E aqui a gente extrai a primeira lição, ou a primeira mensagem que pode modelar ou pode nos trazer algo que a gente deva perceber e quem sabe até mesmo trazer para a nossa vida e viver um pouco disso. Ninguém, ou seja, da festa, o noivo ou aqueles que estavam cuidando da festa, o mestre-sala, ninguém sabia quem tinha realizado tal feito. Ninguém sabia quem tinha realizado aquele grande milagre. Somente duas pessoas, ou 2 tipos de pessoas. O texto vai falar que aqueles que serviram, souberam, aqueles que estavam carregando ali aquelas talhas com o vinho, eles ficaram sabendo, porque eles viram o que Jesus tinha feito. E depois, os seus discípulos. Então, aqueles que, vamos dizer assim, se beneficiaram do milagre, não souberam quem realizou tal milagre. Mas aqueles que estavam servindo, e aqueles que eram discípulos, aqueles que estavam próximos de Jesus, esses, mais do que souberam, eles testemunharam da maravilha que estava acontecendo. E numa realidade onde nós estamos construindo e servindo, num domingo à noite, muitos podem vir aqui, nós estamos aqui
para buscar o Senhor juntos. Nós estamos aqui para honrar o nome dEle, para conhecer um pouco mais de quem Deus é. E a verdade é que ver o pastor Samuel com o contrato aqui nas suas mãos, renovando para algo que vai dobrar as nossas despesas, né? Porque 2 cultos em horários diferentes é como se a gente tivesse uma reunião, outra, a gente é um teatro, a gente aluga o teatro por hora. Então, nós estamos indo para um desafio, nós estamos partindo para uma nova temporada e não é nada muito, pessoal, não é nada tão assim, digamos, caramba, a gente está fazendo uma loucura. Não, a gente está apenas dando o próximo passo. Você pode olhar para o seu lado, você vai perceber que não existem tantos lugares assim. E se alguém não tivesse faltado, de repente, esse salão aqui, né, esse teatro, não caberia todos os irmãos que já fazem parte dessa família. Então, qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente ter um novo horário, ter um novo momento. E isso é algo que a gente faz em fé, sim, porque olhando para as nossas condições, de repente não seria o melhor momento. Mas olhando para aquilo que já vivemos em Deus, olhando para tantos milagres que o Senhor já realizou, e aqueles que estão servindo, aqueles que estão trabalhando, aqueles que são discípulos, podem testemunhar e podem dizer, cara, a gente está construindo algo incrível nesse 1 ano e meio de igreja aqui em Botafogo. E dar o próximo passo é nada mais do que continuar aquilo que Deus está fazendo, não aquilo que nós estamos fazendo. Então, é desafiador, é um passo de fé? Sim, mas é o próximo passo a ser dado e juntos, crendo naquilo que o Senhor está fazendo, vamos dar mais esse passo de fé, crendo no milagre, e aqueles que estão servindo e aqueles que estão próximos vão testemunhar das grandes coisas que o Senhor tem feito. Amém? E a outra mensagem é que o grande que chamou a atenção do mestre Sala foi que o melhor vinho foi ele colocado no segundo momento, enquanto a prática era ao contrário. Era que aquilo que era melhor era colocado primeiro e depois meio que ia enganando as pessoas ali, passando qualquer coisa. E quando nós olhamos para a história bíblica, quando nós olhamos para a própria história de Jesus, vendo como tudo foi construído a partir de Gênesis, do primeiro Adão, a partir da criação, e vendo as Escrituras falando, Colossenses vai falar sobre o mistério de Deus revelado ao mundo, quando ele fala de Jesus, que no tempo oportuno foi revelado. Os profetas, os salmistas, eles falavam a respeito de Jesus com uma perspectiva futura, mas para eles ainda era como um mistério de Deus, porque Jesus ainda não havia sido revelado, Jesus ainda não havia encarnado e tomado a forma de homem e vivido e construído a sua história. Eles estavam com uma perspectiva do futuro, e a grande verdade é que Jesus, como sendo o segundo Adão, ele é a melhor parte daquilo que nós podemos viver. Ele é o vinho novo do Senhor sobre nós. E ainda digo mais, que olhando por uma perspectiva ainda futura, o Jesus que foi prometido e que foi profetizado na antiga aliança, e que veio ao mundo, deu a sua vida e cumpriu todo o seu propósito, esse Jesus também, cumprindo essa promessa, ele veio, deu a sua vida, morreu por nós, ressuscitou e disse que em algum momento ou em breve voltaria. E a esperança da igreja que segue e vive o Evangelho é as boas novas desse Deus que voltará para buscar a sua igreja. Ou seja, aquilo que está por vir ainda é melhor do que aquilo que já estamos vivendo hoje. Assim como Jesus, para aquele momento, e vocês vão lembrar bem que o próprio Jesus falou, olha, algo ainda maior está por acontecer, porque eu preciso ir para que uma outra pessoa venha. Se você é novo convertido, de repente você pode estar perguntando, do que você está falando? A gente está falando sobre o Espírito Santo. Porque o próprio Jesus, ele fala, olha, o Deus conosco, né? Acho que a gente já falou sobre isso aqui, não foi? Então,
o que era melhor do que ter Jesus? É ter o Espírito Santo dentro de cada um de nós. É ter o Espírito Santo agindo e se manifestando, não em lugares construídos por homens, mas dentro da sua própria igreja, dentro da vida de cada um de nós. E Jesus anunciou isso. Olha, existe algo ainda mais incrível do que ter Deus do seu lado. É ter o próprio Deus habitando em nós. E vai haver um momento que a Bíblia fala que Ele vai ser tudo em todos. Ele vai ser... Existe algo completo que vai ser realizado. E essa é a esperança pela qual nós anunciamos o Evangelho, por exemplo. Essa é a expectativa pela qual nos faz trabalhar todos os dias para ter uma igreja missional que anuncia as boas novas do Evangelho, na esperança do nosso Deus, que criou todas as coisas, que sustenta a nossa vida e que em breve, eternamente, estaremos com Ele. Amém? E falando a respeito de Cristo e do seu cuidado e do seu amor por cada um de nós, eu vou ler Romanos 5, a partir do 6, que diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por alguém bom, pode ser que por alguém bom, alguém se anime a morrer. Vocês entendem isso? Uma pessoa boa, de repente, aqui vai ter um ou outro aqui, pô, o cara, gente boa, eu até de repente morria aí, né? Mas, por alguém que é ruim e mal, dificilmente essa disposição existiria. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, Deus, Ele não te amou, ou Ele não nos ama pelos nossos méritos. E os nossos méritos não fizeram Deus chamar a atenção dEle para que assim, dessa forma, Ele começasse a nos amar. Apesar dos nossos deméritos, apesar de todos os nossos pecados, apesar de toda a nossa injustiça e incoerência, o Senhor nos amou primeiro, dessa forma. Ele resolveu expressar ou entregar a sua vida por nós, expressando todo o seu amor por cada um de nós. Ainda quando nós estávamos envolvidos, né? E pode ser que alguém ainda pense assim, poxa, eu me sinto assim, eu me sinto preso, eu me sinto afundado nos meus pecados. Sinceramente, eu acho que Deus não, de forma alguma, me amaria. E eu quero dizer para você uma boa notícia, que apesar disso, apesar de você, apesar de todos os seus pecados, Jesus expressou todo o amor dele por você na cruz do Calvário. Efésios 2, no 4, fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que Ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Cristo, Ele não foi para a cruz para te amar. Cristo, Ele foi até a cruz porque Ele eternamente já te amava. Deus fez isso, cumpriu esse propósito, porque Ele já te amava. E por isso a cruz é um escândalo. A cruz, ela é algo assustador. E para aqueles que entendem a mensagem da cruz, a mensagem das boas novas do Evangelho,
Isso é algo transformador, isso é algo renovador. Poder servir e caminhar com um Deus tão amoroso assim. Um Deus que é capaz de dar a sua própria vida por nós. E existe uma mentira muito contada que fala assim, olha, você já ouviu isso? Vê se não já ouviu. Não, eu preciso melhorar algumas coisas para depois eu ir, para depois eu me encontrar com Deus. Eu tenho muita coisa que eu faço que, cara, não tem como eu ser da igreja e andar com Deus e ser crente e viver o que eu estou vivendo. Eu preciso melhorar aqui algumas coisas, acertar algumas coisas para depois eu ir para Cristo. Vocês já ouviram isso? E essa é uma mentira muito bem contada pelo, digamos assim, pelo inferno, para trazer engano, para trazer condenação para cada um de nós. Cara, não, irmão, você não tem chance. Você é muito sujo, você é muito ruim, você é impuro, você não nasceu para ser crente, esse negócio não é para você, Deus não te ama, Deus ele é um homem severo que está doido para arrancar a sua cabeça. E, na verdade, é completamente ao contrário, ele não ama a iniquidade, ele não ama a injustiça, ele não ama a impureza. Mas Jesus, ele cumpre um papel em nosso lugar que somente ele poderia cumprir. Somente Jesus poderia fazer o que foi feito na cruz. Nenhum de nós, por mais que nós nos dedicássemos a realizar, conseguiríamos nos salvar, ou conseguiríamos nós mesmos trazer solução para a vida torta que nós temos por nascença. Gálatas 2, no 20, fala assim, ó, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se morrer Cristo em vão. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo, olha, aquilo que nós podemos fazer ou construir não é suficiente para a nossa própria salvação. E aquilo que Cristo fez, ele traz um olhar, ou faz com que Deus olhe para cada um de nós, não a partir daquilo que você é, ou daquilo que você faz. Ele começa a olhar você a partir da ótica de Jesus. Porque Paulo está dizendo assim, olha, a vida que eu vivo na fé, porque vivo por Cristo, em Cristo. Não a partir de mim mesmo, mas a partir de Cristo em mim. A vida que eu levo agora é a partir dos princípios e valores bíblicos. É a partir daquele que morreu por mim e comprou a minha vida pelo seu sangue. E a gente já viu e já ouviu muito sobre um discurso legalista, um discurso que nos coloca como, em muitos momentos, um ambiente de hipocrisia, por não haver verdade, por haver um falso aspecto de santidade e hombridade. E quando no fundo, o que nós precisávamos é rasgar o nosso coração, chorar e nos arrependermos de tudo o que nós fazemos de errado, sem nos importar com uma falsa imagem cristã, como aqueles que, a partir de agora, são melhores do que o mundo e resolveram julgar e dizer, esse povo vai para o inferno, esse aqui vai para o céu, esse aqui faz isso, esse...
tomando um papel para nós que não é nosso. Ah, Gabriel, mas será que isso não vai nos levar para um caminho libertino, onde a partir de agora nós vamos aceitar todo tipo de impureza, todo tipo de pecado? Não, não é sobre isso que nós estamos falando. Existe um caminho coerente, existe um caminho correto. Esse caminho é Jesus. E eu queria dizer para cada um de nós que para você será impossível olhar a lei, olhar todas as coisas, a lista, realizar uma lista e dizer aqui, olha, isso aqui são as obras da carne, esse aqui eu não posso, esse eu não posso, esse eu não posso, esse eu não posso. Bem, agora eu vou separar aqui o que eu preciso ser. Ah, eu preciso ser amoroso, eu preciso não fazer isso, não fazer aquilo e não fazer isso. E aí agora, a partir da sua boa vontade ou de um entendimento que você teve agora, você vai simplesmente fazer. Agora vai ser assim que eu vou fazer. Ah, então eu vou conseguir. A verdade é que, na força do seu próprio braço, você vai falir muito em breve e vai desanimar e desistir. Nós precisamos ser como o varão do Salmo 1, daquele que ele gasta a sua vida focado aos pés do Senhor. A Bíblia vai falar... Pô, desligaram o ar, hein? Que aqui eu estou com calor. Vocês estão aí sentadinhos aqui, eu estou falando aqui, eu estou com calor. Tá bonzão. O varão de Salmo 1, ele é o seguinte, ele é como uma árvore plantada junto às águas. Ele é uma água plantada junto ao Senhor, junto àquilo que emana do céu, aquilo que emana da palavra, aquilo que emana da vida do próprio Deus para nós. E a Bíblia vai falar que esse varão, ele não se mistura com a roda dos escarnecedores, mas ante a alegria e o prazer dele está de ser intenso, porque a Bíblia vai falar que ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, ele é um homem, ele é uma mulher intensa em buscar a presença de Deus. Ele é intenso em fazer as suas raízes serem profundas, em tocar em quem Deus é. E medita na palavra que é a vida para nós, em buscar o Senhor. E aí ele vai dizer, o Salmo 1 vai dizer que esse homem ou essa mulher, ele vai prosperar em seus caminhos. Ele vai dizer que no tempo oportuno ele vai frutificar. Mas por que esse homem, essa mulher, ele vai prosperar nos seus caminhos? É porque a partir de agora tudo vai dar certo? Não, é porque a partir de agora a cosmovisão da vida dele mudou. E ele não vai ser mais alguém que vai se debater para ser aquilo que não é. Ele não vai fazer nada na força do seu braço. Mas ele vai colocar toda a esperança e convicção dele no Senhor, em Deus. E aí eu pergunto para você, as lutas e as questões que nós vivemos ao nosso redor, o quanto você tem dedicado de atenção ou de colocar a sua vida alinhada com a vontade de Deus, quanto você tem orado e buscado, quanto você tem se disciplinado a estar próximo, de conhecer quem Deus é, de observar a palavra e essa palavra ser cura e libertadora para você. Ao conhecer a palavra, nós somos, de fato, libertos. A palavra que é o próprio Deus sendo manifesto. Essa palavra é a palavra profética do Senhor. Pedro vai falar sobre isso. A Bíblia é a palavra profética. A Bíblia é a voz de Deus, transcrita por homens simples como eu e você, mas que foram guiados pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo que está disponível a todos nós, esse mesmo Espírito Santo que nós devemos buscar nos relacionar, para que possamos juntos conseguir vencer todos os pecados que nos rodeiam, vencer os questionamentos, vencer as nossas dores e as nossas doenças. Gente, você já foi em enterro de crente? Eu lembro
eu lembro do dia que meu avô foi sepultado, o Antônio Cirilo. Quem é crente há mais tempo conhece o pastor Antônio Cirilo? Alguns. Olha, eu não sou daquele pessoal que o Samuel falou, não, tá, gente? Só porque minha barba é branca, esse pessoal que ele está procurando aí de 40 e tal, também estou junto com ele aqui procurando, tá? Tô brincando, eu tô quase lá, tô com 38, vou chegar lá. É que lá onde eu moro neva muito. E aí fiquei muito com a barba branca. Você o Papai Noel da Reis. Vou emagrecer em nome de Jesus depois dessa. Em nome de Jesus. A Sabrina falou, não, mas eu não estava falando da barriga dele, não, estava falando da barba. Eu sei, é que eu que já pensei aqui outra coisa, né? E eu lembro que era umas 2:30 da manhã, ele chegou lá. O Antônio Cirilo chegou no sepultamento do meu avô. E só estava a família. A nossa família estava ali. Meu avô, sem dúvida nenhuma, foi um grande homem de Deus. Foi notório aquilo que ele construiu na sua simplicidade, na sua forma de ser. E eu lembro que ele começou a cantar, a adorar o Senhor. Ele falou assim, ele não falou muita coisa, ele falou com o pessoal e tal, mas ele pegou um violão, ficou do lado do meu avô, quer dizer, do corpo do meu avô que estava ali, morto ali, e ele começou a adorar. Falei, cara, o Cirilo, ele realmente, de 0 a 10 deve bater uns 4,5, ele era muito doido. Mas foi sensacional aquele tempo ali, porque a gente percebeu a presença de Deus, era incrível, foi incrível. E, embora fosse um momento de muita tristeza, mas existia uma convicção em todos nós daquilo que Deus estava fazendo, e Deus estava com a gente, que estava tudo bem. Existia alegria, existia adoração ao nome do Senhor, mesmo a gente perdendo uma das nossas maiores referências para esse tempo. Então, essa, sem dúvida, é algo que precisa estar claro em nós. Eu sempre falo isso, né? A música do Salomão do reggae. Mesmo que o dia esteja nublado, o sol continua brilhando atrás das nuvens ali. E assim é caminhar com o Senhor. Não quer dizer que construir uma vida bíblica significa que nós vamos estar distantes, ou agora é só vitória, agora a gente não vai passar por luta, agora a gente não vai passar por nenhum tipo de decepção. Não é isso. Mas mesmo diante das lutas, das decepções, de algumas tristezas, nós vamos vibrar e continuar honrando e cultuando e celebrando ao Senhor. Pessoal, quando a gente vem para cá louvar ao Senhor, entregar a nossa adoração, o nosso coração, a nossa vida, o nosso tempo, tudo isso é uma resposta àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Deus é, o quanto Ele é digno. Se você for ler Apocalipse, você vai perceber que os céus estão cantando a respeito da santidade do Senhor. Mas por que os céus cantam? Por que os anjos, os seres, cantam a respeito de Deus? Porque eles respondem àquilo que eles estão vendo. E caminhar com o Senhor, ter uma vida de adoração ao Senhor, não significa cantar apenas, mas significa ter uma vida de devoção que responde àquilo que nós estamos vendo. Mas isso é necessário, imergir, é necessário buscar, é necessário procurar. E eis que Ele está à porta, Ele está batendo, e se nós abrirmos, se nós deixarmos Ele entrar, cara, certamente Ele vai entrar, vai cear conosco, vai ter tempo de comunhão. Então, buscar ao Senhor e ver as outras coisas, as demais coisas sendo acrescentadas, não é apenas um jargão, é algo possível de se viver. E que, em nome de Jesus, cada um de nós consigamos viver dessa forma. João 15, no 10, começa dizendo assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. No seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo seja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este. Que amor é este? Que ninguém tem tamanho amor de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Eu já não vos chamo de servo, porque os servos eles não sabem o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. O Deus poderoso, o Deus grandioso que criou os céus e a terra, que anunciou e cantou todas as estrelas e toda a criação. Tudo que existe nessa terra, ela existe por causa dele. Esse Deus, ele olha para o Vinícius e ele fala: cara, eu não te trato como um simples servo. Eu não quero te tratar como alguém distante que não conhece aquilo que se passa no meu coração. Não, Vinícius, eu te chamo de amigo, você é o meu amigo. E o amigo, eu expressei todo o meu amor e maior amor que eu podia expressar por você, por cada um de vocês aqui, que nos assiste online. O amor de dar a própria vida por nós. E nos colocou num lugar de intimidade. Você sabe como é a sua relação com seus amigos. E Jesus, ele não nos trata de uma forma distante, mas ele nos trata como alguém relacional, sabe? Ele deseja se relacionar conosco, como um bom amigo se relaciona. Compartilha do seu coração, das suas frustrações, compartilha dos seus choros, das suas dores, das suas alegrias, e verdadeiramente se alegra com a vitória do próximo. Então, esse é o amor de Deus por cada um de nós. Esse é o amor que foi expresso na cruz. Esse foi o vinho novo que nós recebemos. Primeira João 4, 9, fala assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama nem conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é o próprio amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Nós falamos tanto sobre amar a Deus e amar pessoas. Isso é um princípio básico, isso é um fundamento, é um pilar da nossa cultura como igreja. Como cristão, mas como igreja, em todo o tempo nós falamos, nós chegamos aqui mais cedo, nós servimos, trabalhamos, dedicamos o nosso tempo, dedicamos o nosso dinheiro, porque amamos a Deus acima de tudo, mas também porque amamos pessoas. Esse Deus nos constrange com o seu grande amor e nós desejamos viver para Ele, servi-lo, cultuá-lo. Cultuá-lo, por que cultuá-lo? Porque nós respondemos aquilo que estamos recebendo, nós respondemos aquilo que nós já alcançamos, nós correspondemos a esse amor. E assim é a vida de santidade e de pureza que nós buscamos todos os dias. Assim é a vida de arrependimento. E que Deus nos livre, que a mensagem da graça nos leve a viver uma vida libertina. Porque tudo que fazemos é correspondendo ao amor que nós já recebemos. Tudo que construímos, tudo que dedicamos o nosso tempo,
é porque Ele nos amou como a maior forma de amar, entregando a própria vida. E eu queria dizer essa boa notícia para você. Você é amado. E a minha oração é que, em nome de Jesus, todas as escamas caiam dos seus olhos, dos nossos olhos. Que o nosso coração seja um coração quebrantado. Seja um coração que receba e perceba o amor do Senhor, o cuidado dEle. Queria, não sei, se você quiser fechar os seus olhos, vamos cantar essa canção juntos. Vamos louvar ao Senhor e que em meio à adoração Ele possa, assim como a Bíblia conta vários relatos que em meio à adoração o Senhor pode curar. Quando Paulo e Silas estavam presos, eles começaram a orar e a adorar ao Senhor. E a Bíblia diz que algo aconteceu e um estrondo e as barreiras foram quebradas. Grilhões foram quebrados e eles foram livres em meio à adoração. Então vamos juntos louvar e entronizar o nome do Senhor.